Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Aleph Rodrigues, cineasta e artista 3D. E hoje eu achei interessante trazermos aqui uma discussão sobre esse tal genocídio da faixa de Gaza, né? Algumas pessoas aqui da minha cidade, do Paraguaçu Paulista, o coletivo, né, que eles se chamam aqui, eles resolveram fazer uma manifestação pacífica, né? Tem esse direito democrático, vivemos um país democrático, eles têm esse direito de fazer essa manifestação pacífica, né, contra o que eles chamam de genocídio da faixa de Gaza. Eu não concordo com o genocídio e eu achei interessante trazer aqui esse vídeo para que possamos discutir, para que eu possa dar para vocês um amparo, né, uma visão mais geral do que está acontecendo lá na região da faixa de Gaza, né? Por que considerar genocídio é complicado, né? É uma situação extremamente complicada, mas por que eu não vejo como genocídio e por que, enfim, vou trazer aqui para vocês essas visões, tá? Para isso, eu vou vir aqui no mapa, tá? Para a gente poder ter aqui uma apresentação mais visual do que está acontecendo lá. Então, onde que está acontecendo isso? Primeiramente, então nós estamos aqui, né? Paraguaçu Paulista, Brasil, né? A gente vai vir aqui fora, tá? A gente vai aqui mais para a direita. Aqui a gente chega na África, no continente africano, né? Vocês podem ver aqui tem a parte aqui do deserto. Subindo aqui mais um pouquinho, a gente chega aonde está acontecendo todo esse conflito, tá? E é basicamente, vou tentar enquadrar aqui, é basicamente toda essa região aqui de interesse, tá? Toda essa região aqui, ela está em conflito há muito tempo. Essa é uma região muito antiga, né? Ela existe praticamente desde sempre da humanidade, né? A civilização, ela surge aqui. Aqui na América Latina, aqui na América do Sul, na América, a civilização, a ideia de civilização, ela surge quase que no mesmo período. Só que a nossa ideia, a ideia americana de civilização, ela não resistiu, né? Que é os incas, os astecas e tudo mais. O que a gente conhece hoje como civilização nasceu aqui, tá? Então é uma região muito rica culturalmente e histórica. E aqui nós temos basicamente três etnias, tá? Nós temos aqui os árabes, que é toda essa região aqui, né? Aqui tá Dubai, né? Que tem lá todos aqueles prédios, né? Arábia Saudita, Omã. A maioria aqui são países privados, né? São na prática uma é, é, esqueci o termo, caramba, é um reino, né? Na prática são reis, é um reinado, né? Na prática são reinados, né? Você tem aqui reis, príncipes e tudo mais. É uma região muito rica de petróleo, basicamente todo o petróleo aqui do mundo é extraído dessa região e a economia do século XXI, né, do século que a gente vive, é na base do petróleo. Então não tem como a gente viver sem esse petróleo. Então qualquer coisinha que acontece aqui já zoa toda o mercado de petróleo, zoando o mercado de petróleo já zoa toda a nossa economia aqui regional e tudo mais. Enfim, então nós temos os árabes, que são muito ricos e tomam essa região. Os árabes, hoje, eles são muçulmanos. Mas, se a gente puxar assim na história, eles também são semitas, tá? Eles só não se mantiveram, né, nessa linha do judaísmo, né? Mas eles também são semitas, eles têm a mesma descendência aqui da galera de Israel. A segunda etnia importante aqui é a do Irã, porque o pessoal aqui do Irã, eles não são árabes, eles são persas, tá? Eles têm uma descendência pérsica. Ah, tanto é que aqui, ó, Golfo Pérsico, tá vendo? Essa parte aqui o litoral aqui do Irã se chama Golfo Pérsico porque eles têm essa descendência do reino Pérsia, né? Então eles têm uma certa soberba, né, de que a gente né, nós somos
né, o grande Império Persa. Nós somos descendentes desse grande Império Persa. E eles se veem por direito, que se veem no direito de reconquistar todo esse império, né? E eu vou trazer aqui para vocês uma imagem, para vocês terem noção do que é esse Império Persa, tá? Aqui, ó, o Golfo Pérsico, tá vendo? Aqui, mais ou menos, é onde hoje é o Irã, que eu mostrei lá para vocês. Então eles tomavam conta de toda essa região aqui, para a Índia, do lado da Índia, e até a parte do Egito, né, da Macedônia, aqui o Mar Negro, o Mediterrâneo, e ocupava um pouco aqui a parte de Jerusalém, que hoje está ocupado pela terceira etnia importante aqui para nós, que são os judeus, né? Os judeus que vivem aqui em Israel, tá? Aqui está Israel, tá vendo? Israel vem basicamente aqui do rio, como é que chama esse rio mesmo? É o rio Jordão, né? Ele vem aqui desse rio Jordão, né, até o mar aqui. E aí nós temos essa pequena faixinha que é a faixa de Gaza, tá? Aqui tá essa galera. Israel, aqui nessa região, ela é até um pouco delicada essa situação, porque o povo judeu, né, ele existe quase desde sempre, só que ele é um povo muito sofrido historicamente. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles estabeleceram Israel, o povo judeu não tinha basicamente, assim, era o maior povo do mundo sem uma terra, sabe? Eles eram muito grandes, são muito grandes, né? Estão espalhados pelo mundo todo. Nós temos aqui no Brasil, né? Tinha na Alemanha, depois foram para Grã-Bretanha, França, Estados Unidos também tem bastante. E eles sempre sofreram. O que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial foi só o ápice, tá? Mas eles vinham sofrendo já há muito tempo, muito tempo. Eles não tinham um lugar para chamar de seu. E aqui, né, essa região aqui, ela é histórica por si só, assim, acontece, como falei, né, que acontece bastante coisa, mas aqui, ó, aqui a gente tem o Mar Morto, né, da história, que foi aberto no meio, o pessoal passou e tudo mais. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, a, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, achou por bem interessante criar, né, criar um espaço, né, um Estado judeu, né? E quando acontece guerra e tudo mais, né, os países vencedores dessas guerras, eles acabam conquistando territórios, eles passam a ter controle sobre territórios, e eles tinham controle sobre esse território aqui, onde hoje é é Jerusalém. Então eles acharam por bem criar o Estado de Israel e trazer o povo judeu para cá. Até onde eu entendo, o povo judeu veio para cá pacificamente, né? Muita terra que foi até comprada, tá? Então eles meio que compraram essa região aqui e passaram a viver aqui, e agora todos os judeus do mundo têm um país para dizer que é seu, né? Se você é uma descendência britânica, você pode dizer que você, né, você tem, né, você sabe um lugar onde a sua família veio. Se você tem uma descendência alemã, você sabe o lugar de onde a sua família veio, né? Até nós que tem descendência africana, a gente sabe das regiões ali que vem. A gente não tem a ligação direta, mas a gente sabe onde veio. O judeu não tinha, né? Isso foi ter lá foi isso acontecer na década de 50, tá? Aí nós também temos aqui a faixa de Gaza, que é uma região, é a região mais densa populacional do mundo, assim, tem muita gente aqui nessa pequena faixinha de terra. Porém, o que acontece? Nós temos aqui Israel, que é judeu, né? A gente pode levar essa interpretação aqui do que acontece nessa região para o lado teológico. Eu não vou levar para esse lado, né? Eu não vou levar para o lado da religião. Eu acho que a religião aqui ela está sendo usada como ferramenta de conquista de poder.
mas é um item importante que a gente precisa discutir. Então nós temos aqui Israel, que é judeu, né, e é um país democrático, tá? Nenhum país aqui da região é democrático, é tudo ditadura de alguma forma, não ditadura, mas, né, como falei aqui, é tudo reinado, é tudo reino, né? Então a Arábia Saudita, por quê? Porque é a Arábia dos Sauditas, né? Saudita é o nome da família. Então aqui Emirados Árabes Unidos, que é Abu Dhabi, Dubai. Então isso aqui é tudo propriedade privada de famílias imperiais, assim. E o Irã, ele é uma ditadura teocrática islâmica, extremista até, tá? Então eles são muçulmanos, só que eles são uma ditadura, aqui que é a capital, né, Teherã. Só que eles são uma ditadura teocrática, ou seja, você só pode ser a religião predominante na região é islâmica. Todo mundo, todo cidadão iraniano é um islâmico, é um muçulmano. E você não pode contrariar isso, as mulheres têm que usar o negócio lá, toda aquela coisa que a gente sabe da cultura muçulmana, né? Tá aqui. Cultura islâmica, né? Não sei se muçulmano e islâmico são a mesma coisa. E o que acontece? Como o Irã tem aquilo que eu falei para vocês, dessa soberbazinha, tipo, eu era dono eu sou descendente persa, e o Império Persa tinha domínio por todo esse território, eu tenho por direito reconquistar esse território. Então o que o Irã faz? O Irã financia grupos terroristas, né? Aqui na região para desvirtuar aqui, causar transtorno mesmo, para enfraquecer as governanças que tem aqui na região, o Irã, de certa forma, recuperar essa influência. E aí, um desses grupos que o Irã financia, é o Hamas, que comanda aqui a faixa de Gaza desde 2006, se eu não me engano, tá? A faixa de Gaza está aqui. É um grupo terrorista, não é uma democracia, eles não são um Estado, tá? Estado, brigas entre Estados, tem certas regras, tá? Guerra tem regra para você guerrear, você não pode simplesmente sair atacando todo mundo, tá? Tem uma certa regra, só que isso é válido para Estado contra Estado, ou seja, Israel contra Irã. Isso é válido. O principal conflito que acontece aqui nessa região é Irã e Israel. Tá? Inclusive hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, o Israel acabou de atacar o Irã, as instalações nucleares do Irã, porque o Irã está trabalhando para produzir uma bomba atômica. Tá? E o Irã criando uma bomba atômica, tendo essa intenção aqui política, geopolítica, é muito complicado. Porque o Irã usa muito a questão da religião para poder exercer influência aqui, eu vou falar isso agora. E aí, para a gente poder tentar discutir um pouco melhor essa questão, eu queria falar para vocês sobre a questão do poder, a sua capacidade de exercer poder em outras pessoas. O que é exercer poder em outra pessoa? É você conseguir induzir uma pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Então, por exemplo, eu tenho uma produtora de filmes, você quer que eu faça um filme para a sua empresa. Aí nós temos a primeira modelo, então temos 4 modalidades, vamos dizer assim, que é o poder monetário. Então você vai lá, eu quero um filme para a minha empresa. Então eu dou aqui 10 mil reais, que é um orçamento básico para você fazer um filme, aí pago com o poder monetário, você me convence a fazer um filme para a sua empresa. Então esse é o poder monetário. Obviamente, quem tiver mais dinheiro tem automaticamente mais poder, mas não tem todo o poder do mundo. Mas tem muito poder. Mas isso funciona, essa é uma teoria que funciona local aqui, né? A gente funciona isso, enfim. A segunda forma é a bélica, é a militar, né? A força bruta. Então, eu estou andando na rua e eu quero o seu celular para poder ter acesso às suas contas do banco. Então eu vou usar uma arma para te ameaçar e aí você me dá o celular. Se você não me der o celular, eu vou te matar. Né? Então essa é o poder bélico. Eu te induzi a fazer o que eu queria que você fizesse, que é dar o seu celular para mim, sobre ameaça de uma arma de fogo, né? Ou outras questões também, né? Um homem forte, né?
com alguém mais fraco, né? Enfim, essa relação de poder e força. A terceira, que a gente pode dizer aqui, é a teológica. Então, uma vez que eu sei que você, por exemplo, é cristão, um cristão fervoroso, né, que tem uma certa rejeição a outras religiões, por exemplo, a questão né, de coisas que vêm que parecem ser o diabo na Terra, eu posso induzir em você, né, te dar a informação de que tal pessoa ela está comunada com o diabo. E aí eu induzo você a fazer mal àquela pessoa só porque você tem essa visão de que ela agora, na verdade, né, está contra a toda a sua questão religiosa. É um inimigo aí da sociedade e tudo mais. Isso acontece, tá? E aí a quarta, tô dando um exemplo aqui, tá? Só para você entender, isso pode acontecer em várias questões. Se você tiver uma crença religiosa, uma pessoa mal intencionada pode usar a sua crença para manipular a sua percepção sobre outras pessoas e aí, né, aquela pessoa ali alcançar o objetivo dela, tá? É isso que eu quero explicar, a questão aqui do poder teológico. E a quarta é midiática. É eu manipular a informação que chega até você. Ao manipular a informação que chega até você, eu vou manipular a sua percepção dessa manipulação, da sua visão sobre aquela pessoa. E essa região aqui, né, o Irã com Hamas e tudo mais, tem o Hezbollah, que eu não vou saber certinho, mas que Jordânia e Líbano também são financiados pelo Irã, apesar que eu acho que Líbano o cara caiu, aí o Israel está tentando, enfim. Então, é uma loucura aqui, essa região. Então, o Irã, ele tenta, né, exerce essas quatro forças aqui nessa região. Então, com o poder monetário e bélico, o Irã financia o Hamas aqui, né, dando armas e dando dinheiro. Porque a faixa de Gaza não tem uma economia muito ativa. Como é que o Hamas consegue se sustentar né, tendo armas e poder encarar, né, o Israel, que é um Estado poderosíssimo, né? Então, o Irã, ele financia a faixa de Gaza com armas e dinheiro, né, para eles se sustentarem. O teocrático aqui, como eu falei assim, eu tento fazer uma leitura mais geopolítica, para mim, que são pessoas que estão querendo exercer o seu poder. E, ao meu ver, há uma certa manipulação da leitura do que é o islamismo nessa região, uma certa lavagem cerebral aqui das pessoas que vivem nessa região, que põe, isso que eu acabei de falar para vocês, que põe Israel como o inimigo mortal da existência do pessoal aqui da faixa de Gaza, tá? Não à toa, essa ideia de criar um Estado palestino, ela vem junto com um verbetezinho que eles cantarolam, que eles manifestam como um grito de guerra, que é From the river to the sea, que é do rio ao mar. Então, quando eles falam de criação do Estado da Palestina, eles estão falando de um Estado que vai existir do rio ao mar. O que está aqui no meio? Israel. Né? Se o Estado, para o Estado da Palestina existir, Israel tem que deixar de existir. Tá? Isso está no cerne da existência do Hamas. O Hamas não quer conviver com Israel aqui. Ele quer eliminar Israel para que ele possa criar todo esse Estado palestino. E aí, nisso, eles fazem uma certa manipulação religiosa ali na faixa de Gaza, tá? Eles ensinam umas coisas meio doidas lá nas escolas, porque Hamas tem que tomar conta de tudo. Toma conta das escolas, né? É um governo ditatorial aqui. Não é um Estado, mas essa faixa que é governada pelo Hamas. E o Hamas é um grupo terrorista, né? Que exerce sua força aqui, dessa forma que eu falei para vocês. E aí você tem o midiático. Como que eles exercem a força midiática aqui? Eles são um grupo terrorista, né? Teocrático, extremistas. E aqui dentro não entra jornalista. O jornalista não consegue entrar aqui. E se entra, é um jornalista um pouco mais amigável a eles, que vão reportar o que eles têm a dizer. Jornalista, quando está cobrindo guerra, ele tem uma ética que precisa, né, dar a visão dos dois lados. Só que uma vez que ele é impedido de verificar o que está acontecendo aqui dentro,
ele fica só com a narrativa do Hamas. E o Hamas, e aí é o Hamas que diz que Israel está matando 51 mil pessoas aqui dentro. E o Hamas, ele é bem covarde, assim, vamos falar em português claro. Por quê? Porque ele se mistura pela população, como eles não são um Estado, não precisa seguir algumas regras de guerreamento internacional, tudo mais. Né? Essas regras incluem você não colocar, ah, você não usar hospitais e escolas como QG militar, né? Como para você armazenar equipamento e tudo mais. Você tem que dar acesso ao jornalista, tanto que você vai ver algumas imagens que o jornalista tem aquela faixa, né, de press, né, imprensa. Então você, alguma vez identificado que a imprensa está ali, você não pode assassinar a imprensa. É crime de guerra se você assassinar a imprensa. Só que o Hamas não é um Estado. Né? Ele quer se tornar um Estado, né, tomando toda essa região. Então, dane-se. E o Hamas faz tudo isso. Ele usa hospitais e escola como base militar. Então ele tem muito equipamento que fica guardado, equipamento militar, armamento que fica guardado em hospitais, em escolas. Né? Os próprios guerrilheiros, né? O exército, sei lá como a gente pode chamar isso, eles ficam infiltrados nessas organizações. Então, muito provavelmente, né, boa parte desses 51 mil que eles alegam ter sido assassinados, muito provavelmente são partes do próprio organização aqui, são guerrilheiros deles. E também tem um monte de túnel que eles fazem aqui, eles são bem canalinhas mesmo. E aí tem essa história, que eles usam a mídia, eles publicam através do Ministério da Saúde, que foram assassinados 51 mil pessoas, né? A mídia é meio que obrigado a publicar, tanto que eles publicam, né? O Ministério da Saúde alega que 51 pessoas foram assassinadas nesses ataques de Israel. E aí pessoas do outro lado do mundo vão ler essa matéria e vão achar crível, né? Vão achar crível um grupo terrorista, teocrático, extremista, que não deixa jornalista verificar essa informação, né? E que precisa desmoralizar o Estado de Israel para que ele siga com seu plano de eliminar Israel. Né? Isso está tendo um plano lá, assim, né? O Israel tem que deixar de existir. Isso é ensinado nas escolas, né? É uma coisa, é feio a questão aqui. Então Israel, para se defender, e esse ataque que teve recentemente com 1.200 vítimas, né? Foi um ataque aleatório, assim. Eles entraram e assassinaram. E isso foi genocídio. Israel tem que se defender. Não foi a primeira vez, teve vários outros ataques que tiveram, que Hamas fez aqui no Israel. É que dessa vez Israel falou, não, para a gente sobreviver, nós temos que eliminar o Hamas. E aí estão fazendo campanhas militares aqui dentro para poder né, destituir o Hamas aqui do poder. Tá? E aí, esse é o conflito que acontece aqui nessa região. Tá? Essa é pelo menos a minha leitura. E por que eu acredito que tá adiantando. Eu tenho por mim que nós já estamos no ambiente de Terceira Guerra Mundial. Se não estamos na Terceira Guerra Mundial, nós estamos né? Nós estamos chegando ali. Porque nós temos vários, assim como na Segunda Guerra Mundial, nós novamente temos vários conflitos de estados ditatoriais ou guerreando, né, enfrentando democracias. Então nós temos aqui o Irã atacando, vira e mexe Israel, dessa forma que eu falei para vocês, com proxy. Né? Se ele fizer um ataque direto, aí é guerra mesmo, então eles, né, ficam financiando esses grupos terroristas. Nós temos aqui em cima a Rússia invadindo aqui a Ucrânia, com o mesmo sentimento, tá? A Rússia tinha lá o Império Russo, que tomava também toda essa região aqui, aí Moscou, através do Putin, se acha no direito de tomar toda essa região aqui de novo.
E nós temos aqui mais para cá a China. Cadê a China? A China tá aqui? Aqui, ó. Aí nós temos aqui a China, que já está querendo tomar um pouquinho a Mongólia, já de vez em quando dá uma atacada aqui na Índia, né, Nova Delhi. Já quer há muito tempo quer aqui tomar, cadê aqui o Taiwan, né, considera Taiwan como parte da China, enfim. Então nós temos já diversos conflitos ao longo aqui do globo, que para mim já põe a gente numa terceira guerra mundial. Eu tenho por mim que China e Estados Unidos aqui só não trocaram farpas ainda porque tem essa distância aqui, né? Tem esse meio mundo de distância aqui. Então, mas a gente tá à mercê dessa. E aí tem esses grupos, eles são quase uns aliados, né? Então, Irã, né? Teherã, Moscou e Pequim, que é a capital aqui da China, eles estão meio que alinhados, eles estão, né, alinhados com o que está acontecendo. Né? Aí isso também já explica por que o ataque do Irã, de Israel no Irã hoje, contra as instalações nucleares também é resultado disso. Né? Porque se o Irã não é uma potência nuclear. China, Rússia, Estados Unidos são, mas Irã não é. Se Irã se tornar uma potência militar, a probabilidade do Irã usar isso contra Israel é muito grande. Né? Se tem alguém aqui que pode usar bomba atômica, na minha visão, é o Irã. Tá? Os outros aqui não querem, né, ter a bomba atômica para não usar. O Irã, eu vejo que eles querem a bomba atômica para usar, o que é assustador. Mas enfim, espero que eu tenha dado uma visão aqui um pouco mais clara para vocês, tá? Então, e por que ao defender aqui Israel, numa perdida aqui, ao porquê defender a criação do Estado da Palestina, na prática você está defendendo a Hamas? Porque se isso aqui virar Estado palestino, o Hamas não vai deixar de governar essa região. Você acha que depois que virou Estado, eu vou falar, valeu galera, trabalho feito, né? Agora vai virar uma democracia, vamos fazer aqui umas eleições e a gente vai embora. Falou, valeu, é nóis. Não vai, eles vão continuar governando. E eles são, como eu falei, assim, eles existem para poder atacar Jerusalém, atacar Israel, atacar um povo que está aqui vivendo pacificamente. É um povo poderoso, rico, com armamento forte, né? É um povo que, né, se preparou para poder brigar com uma superpotência, que é o Irã, mas é um ataque a um povo que está aqui vivendo tranquilamente o canto dele. Essa questão aí de ter crianças sendo assassinadas, isso para mim é narrativa midiática, tá? Porque você não consegue entrar aqui e comprovar, beleza? E é isso aí, essa é a minha leitura aqui do que está acontecendo nessa região, fechou? Novamente, não é um ataque a o pessoal que fez aqui essa manifestação aqui na minha cidade. É que eles fizeram essa manifestação pública, né? Eu achei por bem aqui também fazer aqui uma contra-manifestação pública, né? Contra-argumentando o que eles estão apresentando aqui, tá? E se eu não me engano, aqui ó, Brasil com Israel, atuação decisiva na Conferência das Nações pela criação de um Estado palestino soberano, né? Criação de um Estado palestino soberano. Quando você defende a criação de um Estado palestino soberano, você está defendendo justamente essa visão que eles têm do Estado palestino, que é from the river to the sea, do Rio Jordão ao mar. Não existe Israel nessa conta do Estado palestino. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau. Não parou de gravar. Para aqui. Encerra o OBS? Não. Interromper gravação.